Olá, sejam bem-vindos ao segundo cast Angel Lira. Hoje é um dia muito especial, a gente está recebendo um convidado aqui, um grande amigo, um grande profissional de mercado de muitos anos, Giovanni Sesimbra Balen, da Fracel Seguros. Giovanni, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ademir, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Hoje, pessoal, a gente quer ter um bate-papo bacana sobre o mercado de seguro, de uma forma mais ampla, não só falando de gerenciamento de risco, não só falando de logística, mas num todo. O seguro é muito mais amplo que isso e nada melhor do que um especialista como o nosso amigo Giovanni para a gente falar, bater papo com vocês referente a seguros. E antes de começar, fala um pouco do Giovanni, quem é esse cara. A gente conhece um pouco pela amizade, pelo conhecimento, mas a gente gostaria de ouvir de você. Então, Ademir, eu me chamo Giovanni Sesimbra Balen, como você já anunciou, tenho 40 anos, sou divorciado, sou pai da Yasmin, fui pai muito jovem, minha filha tem 20 anos já, fui pai aos 20 anos, já está na metade da faculdade. É um privilégio. Infelizmente ela está morando longe por conta dos estudos e eu sinto muita falta dela. Imagina, sério. Eu sei como é. A minha filha está estudando em São Paulo. Que legal. Hoje, especificamente, ela está fazendo estágio, ela faz medicina, né? Uhum. Ela está aproveitando as férias para fazer um estágio no hospital pediátrico lá nos Estados Unidos. Olha que legal. Eu acho que isso ela herdou de mim, cara. Ela é muito dedicada aos estudos e eu não parei de estudar também. Olha que bacana. Boa parte da minha vida. Isso é bem interessante, essas suas especializações. Fala um pouco mais. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava estudando. Toda semana tenho aula, eu faço uma pós-graduação. É uma pós-graduação traduzindo, seria especialista em gerenciamento de riscos. Olha que legal. É na Universidade de Barcelona, na Espanha. Me desloco para lá a cada 3 meses para as aulas presenciais. E é legal porque dá uma visão muito bacana de gerenciamento de risco. Quando eu falo de gerenciamento de risco é num todo, não é no transporte, assim como vocês estão habituados aqui dentro da empresa. Comecei fazendo sistemas de informação, que naquela época assim, era uma coisa que eu gostava muito. Fiz 3 semestres e mudei porque vi que profissionalmente não ia me ajudar em nada. Eu gostava de computador, de tecnologia, mas eu profissionalmente não ia me ajudar em nada naquele momento. Depois mudei para administração com comércio exterior, fiz curso superior em gestão de riscos seguros na Espanha também, em Valência. Que legal. Na Universidade Cardenal Herrera. Fiz especializações em gerenciamento de risco industrial pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Fiz também especialização e certificação internacional em gerenciamento de risco e em seguro de bens e responsabilidade civil nos Estados Unidos. Show. Então, assim, é legal porque hoje eu tenho uma visão do que é aqui, do que é na América do Norte, ali, Estados Unidos, e do que é na Europa. Acho que isso é... Nossa, é um currículo impressionante. Parabéns, assim. Eu penso, Ademir, que assim, ó, a concorrência vem forte. E se você parar de estudar, de se aperfeiçoar, uma hora eles vão te passar. Então eu procuro estar sempre puxando a fila, assim. O mercado está se movimentando, né, Giovanni? Não tem mais aquele corredor, você não consegue mais ganhar conta porque você é amigo. Você tem que ser profissional, né, digamos assim. Está especializado naquilo que você vai vender, que senão realmente o mercado está bem agressivo. Está vindo uma rapaziada jovem aí também... estudando e conhecendo o mercado, bem forte, firme. Eu acho que é uma mudança de característica no nosso mercado. Não só da parte do que tange a seguros, mas também no nosso mercado, logística, gerenciamento de risco. Eu acho que está passando por uma evolução bacana e importante. Sim, e eu acho que até a tecnologia ajuda muito, Ademir, sabe? Eu vou dar um exemplo assim, eu particular, a empresa que eu trabalho na Fracel, corretora de seguros, é uma seguradora que atua em todos os ramos de seguro, mas eu, particularmente, fiz uma escolha na minha vida profissional. Que, obviamente, que já trabalhei com seguro de automóvel, de residência, etc. Mas eu fui me especializar para o que eu chamo dos grandes riscos, dos riscos diferenciados que demandam uma especialização maior. Então, não é trocar figurinha, dar informação de que carro tu tem, eu faço a cotação em sistema e te dou o preço. Né? Não é bem assim. Então, eu digo que a tecnologia ajuda muito a movimentar o mercado. Porque hoje, por exemplo, você pega teu celular, tem 1000 sites, aplicativo, que tu faz simulação de seguro, cotação em várias companhias e contrata por ali mesmo. Que é um risco que você conhece mais ou menos como funciona, que já tem... O próprio cliente já tem uma mínima noção
e acaba não necessitando do trabalho de um intermediário, de um consultor, de um gestor. Então, acho que a tecnologia para os corretores de seguro, ela tem, obviamente, lado bom, mas nesse aspecto, para aquele cara que não se especializou, que só vende seguro de automóvel e residência, é ruim. E é bacana, né, que você acaba levando todo esse know-how para a própria Fracel, né, colocando ela em outro patamar com um profissional do teu nível ali, para negociar esses grandes riscos, poder conseguir entrar nessas indústrias gigantes que tem aqui na nossa região. E não só aqui, eu sei que vocês atuam bastante no Paraná também, Sim. Rio Grande, enfim. Vocês têm 10 filiais, né, espalhadas pelo Brasil aí. Tem um pouquinho mais de 10. Sul, né? Um pouquinho mais de 10. A maioria está em Santa Catarina, espalhadas assim, em outros municípios. Temos no Rio Grande do Sul e temos em Goiás. Legal. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro Chico, mandar um abraço pro Fontana e dizer que na próxima eu quero vocês aqui também, hein? Trocar figurinha, bate-papo de mercado, muito legal. Cara, eu notei que na nossa conversa você citou bastante curso na Espanha. Tem um porquê? São as melhores faculdades do mundo voltadas a seguro, a gerenciamento de alto risco. Por que Espanha? Eu vi que acho que foi 5 cursos que você fez na Espanha. Não, é por la lengua. Entendi. Porque eu falo espanhol há muitos anos, desde pequeno, por questão de amigos, de vizinhos, né? Tinha uma vizinha da minha mãe que é avó de argentinos, então as meninas vinham passar as férias ali, a gente ficava um mês. Viajei muito também de férias, né? Para Argentina, para Chile, para México. Então foi por uma questão, primeiro, facilidade da língua. Eu posso dizer que sou fluente em espanhol, no inglês eu não sou, no inglês eu me viro. Né? Então foi primeiro por uma questão de língua. E segundo, Ademir, por visões diferentes. Os primeiros cursos que eu fiz foram os 2 americanos, por incrível que pareça. Olha só. E aí fui buscar uma visão diferente de mercado, de gerenciamento, tanto de gerenciamento de risco quanto de seguros. Giovanni, aproveitando, você tocou num ponto bacana, essa questão de estudar fora, acho que deu um conhecimento do universo do gerenciamento de risco lá fora impressionante, assim. Cara, eu vou te falar assim, ó. Quando eu fui fazer o primeiro curso na Espanha, o segundo. O primeiro foi uma especialização lá em seguro de bens, gerenciamento de risco na indústria. Aí depois eu fui fazer o curso superior em gestão de riscos e seguros. Cara, e eu fui achando que eu sabia, tipo assim, bem de gerenciamento de risco. Seguros é indiscutível, assim, eu me garanto. Mas gerenciamento de risco eu achei que era um cara bom. E, cara, na primeira aula eu tive um balde de água fria na cabeça. Um choque de realidade. Não vou dizer que esqueci metade do que eu sabia, mas, assim, eu aprendi muita coisa. Que legal. E, assim, o nível de cultura, em termos de prevenção deles, é fenomenal, Ademir. Eu vou te dizer o seguinte, cara, uma coisa que me chamou a atenção. Uma boa parte dos riscos você trata com redundância. A Geolira trabalha com gerenciamento de risco no transporte, ela tem que ter redundância em muitas coisas, principalmente em servidores. Nossa, nem se fala. Então, vamos supor que vocês tenham um servidor principal aqui, eu não sei. Hoje também está tudo em nuvem, tudo IBM. Beleza, mas vamos supor que fosse um em Chapecó e eu tenho outro em São Paulo. Para eles não serve, cara. Para eles a redundância, tipo, em nível de tecnologia, tem que estar em outro continente. Então seria dizer, eu tenho um aqui em Chapecó, o outro eu vou ter que ter na Europa. Por quê? Porque pode dar um terremoto, porque pode dar uma guerra, porque não sei o quê. E não pode estar no mesmo lugar. Isso é uma diferença gritante. Vamos falar de seguros, assim, uma coisa que chama muita atenção. Seguro obrigatório dos veículos. Lá, seguro contra terceiros. Né? É um seguro obrigatório lá. Sim. Aí, beleza, seguro obrigatório, eu pedi... Nos Estados Unidos também, né? Também, em muitos países. Em muitos países. Aí eu pedi para eles, mas e qual que é a importância assegurada que você tem que ter? Tipo assim, se eu bater e matar alguém, ou um acidente que seja de danos materiais, quanto é a verba do seguro obrigatório para vocês? Por incrível que pareça, a resposta foi, na época, né? Hoje é um pouco mais, eu já falo quanto é. Na época, 50 milhões de euros. Nossa. Aí eu quase caí da cadeira, assim, eu falei, mas por que tanto? E aí trouxeram à tona um caso, foi o maior sinistro que teve na história da Espanha. Eles foram resgatar tudo que aconteceu no passado. O maior sinistro que teve na Espanha foi um tombamento de um caminhão com produtos perigosos, químico inflamável. E deu uma explosão, assim, no caminhão, no que ele tombou, ele explodiu ao lado de um camping.
E o fogo, com a pressão assim interna do veículo, jogou longe. E começou a queimar tudo, cara. Carro das pessoas que estavam no camping, as pessoas que estavam no camping, barracas. Assim, resumindo a conversa, a indenização naquele sinistro foi de cerca de 5 milhões de euros na época. Na época, faz muitos anos. Olha isso. Eu resgatei até matérias desse sinistro. Depois vou dividir contigo. E aí eles só multiplicamos por 10. Então, assim, o nível deles... Olha a cabeça dos caras, né? Tá muito além. Aqui no Brasil nem é obrigatório, E olha o problema que isso causa, tipo assim, na justiça, né? Volume de ações judiciais para cobrar uma indenização. E danos, né, nas famílias, aí depois não tem como pagar, porque não tem nenhum seguro, não tem nada obrigatório, e fica aquela situação difícil, né? Bem complexo mesmo. Eu tive uma experiência, vai puxando o gancho dessa conversa de mercado de fora, né? Eu tive a experiência de abrir a filial da Engenharia nos Estados Unidos. Para mim também foi um choque de realidade, assim, de transporte, de conhecimento absurdo. Assim. Eu evoluí em 3 meses que eu fiquei direto lá, fora as ilhas que a gente passava 30 dias. Fiquei morando 3 meses lá, estudando o mercado, visitando o transportador. Igual a gente faz aqui, eu fiz lá. Visitando o transportador e o desafio da língua. Foi uma experiência incrível. Agora, o risco para eles é bem menor que aqui, né? Só que a logística deles é tão complexa quanto a nossa, por incrível que pareça. Eles têm dificuldade em contratação de motorista como existe no Brasil, ou até pior, tá? Porque lá o motorista é muito independente, ele tem o caminhão dele normalmente, que é uma casa, aqueles caminhões lindos que a gente vê, aquilo é uma realidade. Então, assim, a dificuldade do transportador lá fora é bem parecida com aqui. No que tange a mão de obra, a armazenagem não, porque a característica dos Estados Unidos com relação a isso é bacana. Por que lá não tem gargalo e descarga? Porque lá tem mais doca do que caminhão. Você chega lá nas empresas, tem mais doca do que caminhão. Então, a característica é um pouco diferente. Mas os desafios são bem parecidos. E sim, em algumas regiões dos Estados Unidos existe um índice alto de roubo de carga, por incrível que pareça. Só que a polícia, obviamente, é mais eficiente, investigação e etc. Né? Você percebeu que tem muito armazém lá que é de tipo tijolinho à vista, assim? Sim. Tu sabe por quê? Não. Para não gastar com pintura, para ter menos manutenção. Olha só. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, acho que na primeira ou segunda vez que eu fui pra lá. E depois que eu fui entender, cara. Você vê em filmes também muito, tipo, parece pra nós tijolinho à vista, essas coisas. Eu achava até que era por uma questão de segurança, assim, por questão de fogo, a tinta inflamável talvez ser mais fácil de acidente. Né? Olha, é interessante essas coisas, por isso que eu falo, é um aprendizado, né? Não tem... curiosidades que a vida vai nos trazendo. Né? Cara, você falou sobre a indenização lá na Espanha, eu fiquei curioso. Quanto é hoje, então, se era 50 milhões na época? Hoje, Ademir, é assim. Hoje está em 70 milhões. Nossa. Só que, adicionalmente, eles costumam contratar, quando faz o seguro vou lá fazer seguro do meu carro, no meu corretor, lá na Espanha, eles contratam mais 50. Então, você está falando assim, o obrigatório é 70. Todos têm 70 milhões. Mas a maioria das pessoas que possuem o seguro do seu carro tem 120. Que é a soma dos 70 e os 50 contratados adicionalmente. É uma baba. Só que assim, mas quanto o cara paga por um seguro desse? É barato. Porque é muito mais barato que aqui, porque é um seguro compulsório. Todos são obrigados a ter um seguro obrigatório. Você não licencia o seu carro e o sistema de consulta lá, do que seria o nosso Detran, da polícia consultar a documentação, está vinculado à pólice. Então, o policial te aborda, ele olha no tablet dele lá, ele vai saber se o documento é em dia, se a pólice do cara está em dia, com que seguradora ele contratou e o número dessa pólice. E a pólice de seguro de carga é bem parecida com o Brasil ou muda completamente? Ela é bem parecida, cara. A diferença é assim, eu digo lá, e eu não estou falando só de carga, a maioria dos seguros, eles têm uma modalidade que eles chamam de todo risco. É tudo risco. Seria um all risks. Então, aqui no Brasil, a gente usa mais as apólices de risco nomeado. Digo nomeado que é aquela que você tem que nomear as coberturas. Então, tu vai pegar uma apólice, seja ela de transporte ou industrial, ela vai dizer, cobre isso, cobre isso, cobre isso, e no fim ela diz, não cobre aquilo, não cobre aquilo. Lá, tu só olha a exclusão. Tipo, ela cobre tudo, menos as exclusões. Então é muito mais simples. Muito mais simples. Aqui é complexo. Com o item ficar de fora, se dá um sinistro de não estar ali... Se não tiver naquelas linhas que dizem assim, riscos cobertos, não vai pagar. Não vai pagar, né? E lá não interessa. Olha só. A maior parte dos seguros lá é assim. Não adianta, lá fora eles estão bem à frente da gente, né?
Então, E a gente sofre nesse mercado por causa disso, né? cara, recentemente eu comentei, até um professor me pediu, Uhum. quanto que é o seguro, ainda as indenizações do seguro obrigatório aí do Brasil? Seria o nosso DPVAT, né? Sim. Eu falei, cara, se morrer alguém num acidente de trânsito, hoje a família recebe R$13.500. Vai dizer o quê? Sei lá, 2.500 euros, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez. Euros ou dólar, né? Que está bem parecido. E lá, eles têm uma tabela chamada Baremo, que, assim, indistintamente, e não serve só para o seguro obrigatório, para as indenizações, serve para ação judicial também. Então, morreu um funcionário teu numa construção civil, morreu alguém no acidente de trânsito, eles vão olhar nessa tabela. Ah, a pessoa é casada ou é solteira? Que idade tem os herdeiros? Uhum. E começa, através desses números, ela paga uma indenização. Tem uma pequena parte, ela é dividida em 3, essa tabela de indenização, né? Uma leva em conta essas informações que eu disse, e tem uma última que seria uma espécie de um lucro cessante, assim, de dizer, esse cara era um engenheiro, ou era um professor, ou enfim, era um desempregado, que daí ela paga tipo um pouquinho a mais, de acordo com essas informações, mas a grande maior parte é igual para todo mundo. E as apólices lá tem PGR igual aqui, não? Existem alguns casos que tem um PGR, mesmo que não tenha um monitoramento, digamos assim, não tem uma gerenciadora disso por trás, mas ela tem um PGR, algumas exigências que a transportadora tem que cumprir. Tem, Ademir, Tipo só que assim, controle de velocidade. Eu vou te falar que o controle de velocidade é uma coisa que não precisa ter numa apólice lá. Olha só. Porque é obrigatório. Você pega vamos supor que você pega um ônibus lá para fazer um passeio de 3, 4 horas. Uhum. Ele não vai passar da velocidade regulamentar. Tá no DNA dos Cara, caras. se é 80, é 80. Não é 81, não é 82, não é 90, não é 100. Eles são disciplinados. Eles são muito disciplinados. E até porque as sanções são severas para quem infringe. Não é que nem aqui. Então, assim, é uma coisa que você não precisa botar no papel. Uma coisa interessante é que nos Estados Unidos tem a jornada do motorista. Lá eles têm um modelo de jornada que é obrigado por lei, que tem que cumprir, como aqui no Brasil. Uhum. Isso eu achei interessante também. Então, assim, as características do transporte nos Estados Unidos, eu acho que é bem parecido. Tirando né, a falta de estrada que tem aqui, tudo que é de ruim que tem aqui, obviamente que lá é mais evoluído, mas assim, os desafios do transporte lá é bem parecido com aqui. Isso eu achei interessante. Eu achava que não. Lá nos Estados Unidos eu vi muita pista de concreto, né, ao invés de asfalto. E assim, e tanto lá quanto na própria Espanha, tu não vê um buraco, cara. Você já viajou para alguns países? Eu não sei de cabeça, assim, mas assim, de férias eu já fui Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Bahamas, Portugal, Espanha. Deve ter algum outro aí esquecido ainda. Tem algum que você gostou mais? Específico? Cara, eu assim, em termos de paisagem, assim, de achar o lugar lindo, 2 eu me divido, cara. Uhum. Que é o deserto do Atacama, Olha que só. é muito lindo, e você vê as 4 estações do ano num único dia. Olha que engraçado. E lá é o céu mais limpo do mundo, tanto que tem até a estação que acompanha lá o universo, assim, os asteroides, as estrelas, etc. Porque é um local que não tem nuvem. O céu mais limpo do mundo está lá. E outro lugar foram as geleiras da Argentina ali, a região do Calafate e tal. É incrivelmente lindo. É legal, teus gostos cara. é bem peculiar, assim, porque gosta de deserto, de gelo, né? Gosto. A maioria é praia, né? Bahamas foi Isso é bacana legal. também, que eu mergulhei Eu já mergulhei 2 vezes com tubarões. Olha só. Nas Bahamas eu fiz isso, no México também. Bacana. Eu sou apaixonado Eu por essas tenho coisas. É um ambiente controlado. Que legal. Vilma, como que o cara que trabalha com seguro vai nadar com tubarão? Cara, eu vou te falar assim, ó. Isso é um gosto peculiar. Esportes radicais já me envolvi com outros também, né? Já pilotei moto velocidade muitos anos também. Olha. Mas é um ambiente controlado. O autódromo é feito para você cair, tem área de escape, tem equipamento de proteção, enfim. Mas é assim, ó, o que é um pouquinho peculiar, Ademir? Quando eu fui pai lá no começo, eu até era taxado de ser ruim, assim, no sentido de... Eu olhava muito para minha filha com o olhar de gestor de risco. Então, se ela chegava perto de uma piscina, eu ficava bem louco. Não é que proibia, mas eu, assim, tentava travar ela em algumas coisas, sabe? Para não fazer pensando no olhar risco. Por outro lado, eu fui lá e já fiz um monte de coisa, né? Então é meio contraditório. Nesse universo de transportador, embarcador, gerenciadora de risco, seguradora, quem manda? Cara, não existe um dono, Ademir.
Na verdade, as empresas têm que caminhar juntas, né? Elas têm que buscar qual que é teu objetivo. E elas têm que caminhar atrás desse objetivo. Você acha que existiria uma transportadora de produto de alto valor agregado sem uma gerenciadora de risco? Não existiria. Assim, empresa sem seguro? Pode ter, mas cada um sabe o tamanho do seu bolso. Né? Então, eu acho que elas têm que trabalhar juntos. É uma engrenagem e todas as partes são muito importantes. Eu ainda acho que no Brasil a cultura do gerenciamento de risco, nós como gerenciador de risco, eu acho que a gente ainda é um elo fraco nessa cadeia, sabe? Acho que às vezes falta um pouco de reconhecimento, de respeito com o trabalho do gerenciamento de risco. O cara acha, não, estou pagando, acha que eu só tenho porque eu sou obrigado, e aí acaba não acontecendo aquele trabalho em conjunto que é onde a gente conseguiria mitigar o risco de uma forma mais efetiva, né? E eu se digo de uma forma geral. Eu acho que a seguradora, a corretora, perdão, ela é até mais parceira da gerenciadora de risco do que até os outros elos da cadeia do negócio. A corretora sempre está ali, poxa, está aumentando aqui o risco, o que a gente pode fazer junto. Eu acho que o gerenciamento de risco dentro das corretoras de seguro aumentaram, melhorou bastante. Sim. Isso tem ajudado muito as gerenciadoras de risco. Mas quer ver uma coisa, Demir? Acho que o transportador, ele por muitos anos, e talvez alguns até hoje, continuam vendo o gerenciamento de risco como uma despesa, como algo que o embarcador impõe ou a seguradora impõe. E ele tem que olhar diferente. Eu acho que é uma questão cultural. Tá? Então, primeiro, para mim, não é uma despesa. Eu acho que ele tem que ver como um investimento. Porque além da carga, vocês estão olhando para o patrimônio dele. Sim. É o veículo dele, é a carreta dele, é o motorista. É o pai de família que está ali. Que é um ativo dele, né? Tá a serviço dele, que pode representar uma grande ação judicial caso ocorra um acidente de trabalho. Entendeu? É verdade. Então, eu acho que eles têm que partir para olhar assim com esses olhos. Por isso que, assim, do meu ponto de vista, até o mercado deveria ser um pouco mais exigente. A gente vê surgir muito aventureiro no mercado de gerenciamento de risco, né? Ou até mesmo as grandes aí que se juntam e começam a prostituir preço e acaba prejudicando o trabalho de gerenciamento de risco, que era para ser uma coisa muito séria, né? Ainda mais num país desafiador como o nosso, né? Tem que ser muito criterioso, né? O mais barato muitas vezes custa caro. Eu acho que tem que botar muita coisa na balança na hora de escolher um parceiro que vai fazer o gerenciamento de risco. É um trabalho em equipe. Quando não tinha esses fóruns, não tinha esses, né? Sim. Eu acho que o acompanhamento mensal que a gente faz, Ademir, ele é muito importante. E eu vou mais a fundo, assim. Nós também fizemos um investimento muito grande. Tanto que a gente é uma das poucas corretoras do país hoje que tem profissional de gerenciamento de risco dentro da empresa, fazendo esse trabalho de auditoria, vamos dizer assim, de acompanhamento, não só nas gerenciadoras de risco, como nos transportadores que não cumprem aquilo que é exigido, que é o que a gente chama de não conformidades, né? Fazendo reciclagem desses motoristas, a questão também de olhar as tecnologias, a gente vai muito a fundo, saber qual que é a tecnologia que tem mais perda de sinal na rota que o nosso cliente faz. Você tocou num ponto curioso, né? É algo que antigamente os corretores de seguros não se envolviam. Não, para mim é diferente, já está homologado, está lá na pólice, o rastreador tal, está homologado, beleza, toca o barco. E para quem que sobrava essa conta? Sobrava sempre para... A gerenciadora apanhava um monte, porque como é que vocês não ficaram sabendo, como é que não sei o que... Calma, respira, tem coisa que você não viu porque não é culpa tua, que a tecnologia não está entregando. E aí você comprou um equipamento que se diz híbrido. E aí tá, beleza, caiu o sinal do celular, vou para onde? Vou para o satélite. Vem a informação. A gente descobriu muita coisa nesses exercícios que a gente foi fazendo. E eu acho que quando a corretora começou a exercer esse papel de gestão assim, junto com a gerenciadora de risco, por vocês serem um ponto neutro, digamos assim, né? Vocês estão entre a seguradora, o cliente e a gerenciadora. Vocês têm essa autoridade de dizer, essa tecnologia não está legal, está atrapalhando o trabalho da gerenciadora de risco, né? Era um risco obscuro, ninguém sabia que eles não estavam entregando. Então sumia sinal, a culpa é da gerenciadora. Ou falavam, foi na integração. Outra coisa que falavam muito no passado. E por A mais B você prova que em muitos casos não é verdade. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas contra fatos não há argumentos. A gente foi atrás, foi a fundo, né? Olhou bem certinho a informação na mesma rota de todas as tecnologias, olhou a operadora que eles... Hoje já tem o multi-chip, né? Mas na época era um chip por equipamento GSM, GPRS.
Qual que é a operadora que tem maior cobertura de sinal nessa rota? Outra coisa que você tem que olhar. E olha, voltando lá no começo da nossa conversa, olha como é complexo o nosso negócio. A gente não é simplesmente um tirador de pedido, a gente é profissional qualificado em tudo. Hoje, a agenciadora de risco tem que entender de seguro, de apólice, falar de PGR, né? E vocês também, lá daí, entender de tecnologia. É algo muito abrangente. Por isso que é um mercado difícil de mão de obra, de profissional qualificado, né? E aí vocês pegam, né, Ademir, um transportador que tenha lá 4 embarcadores, 4 PGRs diferentes. Vocês têm que usar muito a tecnologia a favor de vocês. Mapear esses embarcadores, mapear bem certinho o PGR deles, o que pede, e fazer a tecnologia trabalhar a favor. O embarque é de cliente X, as regras já vão dar ali na tela e ponto. Né? E você entende quando eu falo para você que o mercado tinha que enxugar um pouco mais esses aventureiros, porque não é simplesmente... Como que eu vou administrar rastreando por tecnologia 4, 5 PGR do mesmo cliente? A coisa é complexa. Tem que ter, porque a gente tem uma área de TI gigante, a despesa nossa com TI altíssima, né? É a menina dos olhos da nossa empresa, é a área de TI. A gente sempre foi muito, teve esse viés, essa pegada tecnológica, né? E a gente continua, a gente enxerga que esse é o caminho, esse é o futuro, sempre foi. Esse é um investimento que não vai parar, não vai parar tão cedo. Acho que hoje, se você voltar no tempo, está muito melhor, né? Eu digo em termos de facilitar as coisas aí através da tecnologia, mas não vai parar, o avanço é muito rápido. Você vê hoje veículo autônomo, essas coisas, a tecnologia está vindo muito forte. Giovanni, essa medida provisória de dezembro aí, que deixou todo mundo meio que, né, tentando entender como isso vai se comportar, sobre essa nova lei em cima... Das apólices, qual a proibição... visão com relação a isso? Então, essa medida provisória, ela é de 29 de dezembro, né? Ela proíbe a contratação de apólices estipuladas para os embarcadores a favor dos seus transportadores. Ela está em vigor. Então, hoje, se eu fechar o seguro de um grande embarcador hoje, ele tem lá 200 transportadores agregados, e ele vinha contratando a apólice estipulada para os transportadores não terem que contratar suas apólices. Por outro lado, ele tem que se sujeitar ao gerenciamento de risco do embarcador, né? Hoje não pode mais. Hoje eu até vendo o seguro para o embarcador, mas cada transportador tem que contratar a sua apólice. Medida provisória fala isso. Eu acho, a minha opinião pessoal, e acho que muitos do mercado que eu já conversei compactuam, eu acho que cedo ou tarde ele vai cair. Porque isso vai impactar no que, Ademir? Eu tenho transportadores, vou contratar um transportador novo. O cara tem que contratar o seguro. O seguro do transportador, além de menos abrangente, ele é muito mais caro. Muito mais caro. Aí tá, eu vou querer cobrar isso aí do embarcador, vou botar de ad valorem no custo do frete. O transportador não vai querer pagar, porque ele tinha um custo muito menor para a mesma coisa, mais ampla, melhor, vamos dizer assim. Eu acho que vai cair. Ou seja, né, a impressão que dá que no nosso país as leis são criadas, mas não por especialista, né? Alguém assim, vai lá, sei lá, tem uma ideia, enxerga um problema e tenta criar uma solução, mas não de uma forma... Ela teve um apoio muito forte da própria classe, assim, alguns da classe, porque eles não queriam se sujeitar ao gerenciamento de risco do embarcador. Só que o embarcador, ele tem o poder de escolher. Eu digo assim, escolher o que ele quer que você faça. Você está pegando... o transportador vai pegar a carga do embarcador aqui, ele tem que trazer até aqui intacto. O que acontecer no meio do caminho, teoricamente, a responsabilidade é tua. Então, o embarcador vai poder dizer, viu, eu quero que você pegue a minha mercadoria aqui e traga até aqui, mas o meu produto, eu não quero me expor a riscos, e tem muito risco que ele está exposto que não cobre na pólice do transportador. Você tem que fazer isso, aquilo, ele vai continuar ditando as regras do que ele quer ver, o que ele não quer ver, se o cara tem que ter controle de temperatura, se não tem. Vou te dar exemplo, eu atendo muitos frigoríficos, tu sabe disso. Tem muitos clientes que pagam uma diferença no frete se o cara manter a carga dentro de um padrão de faixa. Tá, e se o transportador, na pólice dele, não é obrigado, tu acha que ele vai contratar? Eu acho que o embarcador vai continuar ditando a regra. Tendo ou não tendo a medida. Eu penso bem parecido com você com relação a isso também. Eu acho que cedo ou tarde ela cai. Não faz sentido. Né? Não é igual a lei da jornada de motorista que veio para ficar, que era uma necessidade, é um assunto, um tema mais grave, que gerava, né? E ela veio se ajustando, se afinando, e os transportadores acabaram se adaptando a ela, a grande maioria, né? Eu penso como você também, com relação a isso. Eu imagino que é isso que vai ocorrer. O tempo vai dizer, né, Ademir? Vamos esperar para ver. É isso aí. Então a gente vai fazer uma brincadeira com você agora. Vamos Desses lá. 4 envelopes, você tem que escolher 2. Tem temas aí dentro que você não sabe o que é.
Cara, esse aqui é um tema Tem que que ser- eu gosto muito. É? Ok. E pode ser esse aqui. Pode ser esse aqui? Pode. Bacana. Deixa ela aqui no rosto. Seguro. 3 dicas para contratar bom seguro de frota de caminhões. Frota? Cara, frota eu vou dizer que é um mercado que está bem complexo, assim, porque tem pouquíssimas seguradoras fazendo. Frota eu digo de veículo pesado. Uhum. Você não acha 5 no mercado hoje que queira fazer. Faça o seguro. Então, é um, assim, Eu a achei até interessante restrição... essa pergunta justamente por isso que eu percebi que é um mercado que vem acabando, digamos assim, né? Ninguém quer fazer seguro de frota mais hoje de veículo pesado. Né? É um risco muito elevado para uma frequência muito grande para pouco cuidado da outra parte. Que o transportador e o cliente, de modo geral, ele tem que entender que quando a seguradora faz uma pólice de seguro, ela está comprando aquele risco, que é você que está tocando ele ali na outra ponta. Então, por isso que há essa retração, é por sinistralidade mesmo, tá? E eu fico imaginando, né? Um seguro, olha como é complexo, porque imagina, um caminhão roda o quê? Roda, vai, 10, 12, 15 horas por dia, praticamente quase 24 horas roda um caminhão. É. Quer dizer, A exposição... Você tá com risco iminente o tempo todo, né? Para a seguradora é um negócio bem... A exposição, ela se dá às 24 horas, porque enquanto você não está rodando, tem o risco do roubo, né? Então, assim, ó, 3 dicas. Eu diria que, assim, passa por escolher um bom corretor de seguros que possa lhe dar dicas relacionadas ao risco que ele tem, com relação a isso, ao nível de cobertura que você tem que contratar. Tem gente que vai lá e contrata um valor ínfimo. E aí, quando bate, não é suficiente para pagar o dano ao terceiro, etc. Então, acho que um bom corretor, uma boa companhia seguradora também, né? Existe no nosso mercado, me permita falar sobre isso, um mercado marginal de fictícios seguros, né? Que são as associações de proteção veicular. Você acredita que estava na ponta da língua para eu te perguntar sobre isso? Cara, primeiro, essa é uma atividade que não está sujeita às fiscalizações que o mercado de segurador está. Então, seguradora hoje está sujeita à lei de solvência, assim como os bancos. Então, assim, vou falar grosso modo, cada R$100 que ela dá em garantia, ela tem que ter 95 em patrimônio, entendeu? Então, assim, ela vai honrar o compromisso dela. Você faz com uma associação de proteção, tu nem sabe o caixa. Assim, começa muito errado por aí. Então, acho que tem que ter muito cuidado, critério, né? Escolher bem corretor, seguradora e, por fim, zelar também pelo risco. Porque por mais que ele tenha a pólice de seguro, tem muitos outros riscos envolvidos que vão sobrar para o bolso dele. Bate o caminhão, tá, tem o seguro, o segurador vai pagar. Mas e os dias que você fica parado? Né? E a chance do teu funcionário ficar inválido? Giovanni, olha quanta coisa gira em torno do transportador, né? Não é um mercado fácil, né? É um desafio ser transportador num país como o Brasil. Olha, eu admiro esses empresários bem de verdade, vocês sabem? Não é uma administração fácil de se fazer. E eu imagino que o maior custo dele seja combustível, Sim. seja óleo diesel. Então, acho que o governo também tem que dar uma mãozinha para eles, né? Com toda certeza. Fazer nosso país girar. Fazer nosso país girar, é verdade, concordo plenamente. Mas assim, eu admiro demais os empresários do transporte. Eu acho assim, os caras são guerreiros no país como isso aqui, sabe? São guerreiros. E eles são realmente os únicos, acho que podem parar o país, se quiser. Podem parar o país, é verdade. E um outro ponto, né, que é bacana, a grande maioria veio do seu próprio caminhão, se tornou uma grande potência de transportadora, né? E hoje os filhos estão tocando, já está vindo com uma cabeça diferente, com inovação, mas assim, a maioria veio do negócio, né? Foi motorista. É um mercado muito, por isso que a gente é apaixonado. Acho que isso aí. Agora vamos lá, curiosidades. Qual será o seu próximo carro antigo? Caramba, a gente investigou antes de trazer você aqui. Vocês descobriram que eu tenho carro antigo? Descobrimos que você gosta do hobby de carro. Um dos hobbies é carro antigo. Cara, eu tenho um sonho. Eu não digo que vai ser o próximo, porque eu acho que tá relativamente um pouco longe. Mas assim, meu sonho é ter um Mustang antigo. Tipo, 67, 66... Mustangão antigo, assim, eu sou apaixonado, cara. É meu sonho, eu não vou morrer sem comprar um Mustang antigão. É um carro sensacional, é um belo gosto. Mas e o que vocês reservaram aí, meu? Vamos aproveitar. Não, vamos responder, cara. Minha vida é um livro aberto. Então pronto. Bora. Gostei, hein? Gostei. Eu gosto de gente assim, é igual eu, não tem muito... Vamos lá. Futuro. Eu posso me arrepender disso, né, Daniel? Pode.
Tá bom, mas eu não vamos vou lá. cortar, eu não vou editar. Tá Se bom. arrependeu, se arrependeu. Então vamos embora. Vou até tomar um gole de água agora. Vai lá. Futuro. Quais serão as novidades para o futuro na área de seguros? Olha que pergunta interessantíssima. Cara, eu vou te dizer o que já aconteceu, está acontecendo lá fora e que o mercado do Brasil caminha para isso, tá? Eu falei antes da parte dos corretores que não estão preparados para os riscos mais complexos de serem consultores, etc. Seguro de automóvel e residencial, ele não é que vai sumir, ele vai continuar existindo, mas eu digo que a parte da corretagem o cara vai comprar sozinho. Tem uma mudança, assim, Ademir, no consumidor. Lá eles chamam do cidadão 3D. Um é desmutualização, que é o cara que quer um negócio mais personificado. Ele não quer, sabe, comprar aquilo que está ali, que serve para todo mundo. Ele quer personificar, eu quero para mim. Ele aí vai lá, abre um aplicativo, escolhe as coberturas, quero essa, não quero aquela, e ponto final. Mas assim, ó, o que vai de encontro a isso é nós dois comprando coisas pela internet, né? Então, para mim, pelo menos, não sei para você, foi algo assim que demorou para eu... Hoje eu compro tudo pela internet, mas é algo que eu sempre tive dificuldade em aceitar comprar algo que eu não estou vendo, que eu não estou apalpando, né? Mas hoje é comum você abrir lá, escolher um produto que você quer e chegar na tua casa. O outro D era a deslocalização, o cara quer, sabe, é tudo a hora que ele quer, onde ele tiver. Então compra pelo celular. Cara, não precisa mais ir numa loja comprar uma televisão, alguma coisa. E o mercado de seguros está indo para esse caminho, sabe? Então eu acho que cedo ou tarde vai chegar aqui. A questão também deve demorar muito mais tempo, mas dos veículos autônomos também, né? Eu acho que o que aconteceu lá vai acontecer aqui no sentido de venda consultiva e riscos mais complexos demandam consultoria. Ou seja, a empresa que abrir mão de ser uma empresa tecnológica vai ficar para trás. Você viu que tudo gira em torno de sistema, de TI, quando parte para esse modelo das pessoas comprar, montar, tudo tem sistema por trás. É isso tudo aí. tem inteligência, tem tecnologia, inteligência artificial. É um universo bacana a tecnologia. Eu acho que vai diminuir, resumindo, né? Diminuir corretagem, assim, o intermediário na parte de seguros mais simples e aumentar para os riscos complexos. Que bacana. Vamos lá agora. Vida pessoal. Vamos ver o que está reservado aqui. Vida pessoal. Dizem que em casa de ferreiro espeta de pau. E com você, tem seguro de vida, seguro de carro, seguro da casa, tem seguro de tudo, cara, não? Tenho. Do cachorrinho? Tenho. Eu tenho seguro de vida, vários, né? Até às vezes para agradar as seguradoras que nos atendem, que são parceiras. Então tenho seguro de vida, tenho seguro do meu apartamento, tenho seguro do carro que eu uso. Eu não tenho dos carros antigos porque ficam parados e assim é muito difícil de contratar, tá? E uma boa pergunta, tem? Não, tem. Algumas seguradoras fazem, são poucas. Então, assim, geralmente quem tem carro antigo faz seguro contra terceiros, né? Se bater, proteger o outro. E até porque é uma situação bem chata, assim, que eu vou te falar. Cara, tu bateu o teu carro antigo. Tu sabe quanto vale, quanto tu gastou. Seguradora se baseia em tabela FIPE. É óbvio que tu vai ver que aquilo lá, tu não compra um carro com aquele valor, você vai ter que discutir com o segurador. Não, o preço médio de mercado é X, né? Mas vai achar peça onde? Então as seguradoras fogem de fazer seguro total de carro antigo. Olha só. Qual o seguro mais inusitado que você já viu? Ou que você mesmo já fez para alguém? Seguro mais inusitado que eu já fiz. Tá. Se a galinha deixar de botar ovo. Tu acredita? Tá brincando. Vou te explicar. Como eu já falei, eu atendo muitos frigoríficos, né? Então, o frigorífico é uma coisa a cadeia produtiva é uma coisa muito complexa. Então, tipo assim, você come aquele frango que você compra no supermercado, por exemplo, ele é originado de um ovo, né? Que nasce lá o pintinho de um dia e vai para o frigorífico para abate depois. Se voltar para trás desse ovo, a gente tem as aves matrizes, que ficam colocando os ovos lá, que vão gerar esse frango, etc. Sim. E se você voltar para trás da ave matriz, você tem as avós, que a gente chama de avós, né? São aquelas que vão botar os ovos que vão gerar as galinhas matrizes. E tudo isso tem um ciclo, né? Tem o ciclo desde o frango engordar dentro de um aviário, são lá 42, 43, 45 dias, aí depende de cada agroindústria. Tem o ciclo lá da galinha matriz, que fica colocando esses ovos, que são não sei quantas semanas no ciclo produtivo,
Depois, quando começa a baixar o ciclo produtivo, ela é descartada, entra uma nova e assim vai. E com as avós a mesma coisa. Então, nós tínhamos seguro assim, ó. Se acontecesse algum evento, etc., que até por abalo psicológico as galinhas deixassem de botar ovo, a agroindústria tem que fazer o quê? Ela tem que comprar de um outro fornecedor, enfim, isso aumenta custos. Né? E aquelas viram descarte. Então, e teve indenização, inclusive. Eu lembro de um exercício militar que teve aqui em Chapecó no passado, uma simulação de guerra, porque a gente está numa região de fronteira, né? E o barulho dos jatos abalou as galinhas. Então, assim, ela vai colocando lá 1 ponto alguma coisa de ovos, né? Porque dá, se não me engano, 2 ovos a cada 3 dias, uma coisa assim. Se acontecesse alguma coisa que baixa, você percebe que baixou o nível de produção, indeniza. É tipo uma pólice paramétrica, né? Você estabelece parâmetros, se não atingir aquele parâmetro, indeniza. Então, essa é uma coisa curiosa. Já indenizei sêmen de equino, num seguro de transporte, inclusive, seguro de carga, por uma avaria lá, eles iam transportado num, não sei qual seria o termo, num recipiente lá com gás, refrigerante dentro, tudo, e aquilo lá meio que rompeu, abriu, tipo, vamos dizer que estragou o sêmen, né, por conta dessa falta de refrigeração. E, cara, a gente tá falando de uma dosezinha lá, tipo, para não sei quantas inseminação, era um valor absurdo. Olha como o universo do seguro é algo complexo. Como eu já te disse no começo, e em algum ponto eu falei, o nosso cast é diferenciado, aqui é para ser um negócio descontraído. Agora, o nosso momento papum, perguntas rápidas, não pode respirar, papum. Vamos lá. Uma pessoa famosa. Cara, eu sou muito fã de Ayrton Senna. Melhor dia da semana. Eu gosto da segunda. O que te deixa indignado? Um momento político, assim. Corrupção, essas coisas. Sushi ou galinhada? Eu vou no sushi. Tá moderno, hein? Seu maior defeito? Eu tenho um problema sério. Não é defeito, é um problema sério. De memória, cara. Se me pedir 4 coisas pra eu ir no supermercado agora, eu vou voltar com 3. Um sonho de consumo? Meu Mustangão, né? Se é pra ser sonho de consumo, é um Mustangão. Que legal, hein? Cinema ou casa? Casa. Melhor presente? A vida, né? Não tem coisa melhor que estar aqui. E o que te inspira? Cara, eu tenho... Essa eu preciso explicar. Não vai ser papum. Eu tenho, assim, profunda admiração pelos meus ascendentes. Meu avô foi uma grande fonte de inspiração e meu pai. Eu me inspiro demais neles, assim, pelos valores, sabe? E assim vamos finalizando aqui o nosso cast Angelira. Infelizmente, estava tão bom esse bate-papo. Quero agradecer o Giovanni pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. De participar com a gente aqui. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, Angelira, e a você, a todo o time. Prazer estar aqui falando um pouquinho de mim, né, das coisas que a gente tem em comum. Então, agradeço demais aí. Espero que tenham gostado e fico à disposição sempre, meu amigo. Maravilha, muito obrigado. Agradecer a todos vocês que estão aí, que nos assistindo, no nosso cast. Vai lá, se inscreva no nosso canal. Quero mandar um abraço a todos os corretores de seguros do Brasil, tá? Os amigos, os parceiros. Temos muitos corretores parceiros e nós vamos chegar até vocês também, tá? A ideia é que o nosso cast rode o Brasil. A gente vai fazer em várias regiões do país. Vamos levar todo o equipamento, tá bom? Um grande abraço a todo esse nosso público, nosso mercado. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até mais.